Boa tarde, pessoal. Boas-vindas a mais um Link Convida. Último dia de outubro, finzinho já do ano. E nosso convidado hoje, Rodolfo Bonifácio, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado esse convite. Somos fãs do seu trabalho, já dissemos aqui antes. E antes de passar para a doutora Giovana, quero falar, né, para as pessoas que para a gente fazer essas reflexões e que vocês venham com perguntas também, com as suas inquietações, porque quando a gente fala na ancestralidade do futuro, né, e o futuro é ancestral, é o tema de hoje, isso nos lembra que o nosso trabalho ele deve ser continuado pelos outros e que a gente deve fazer as coisas que façam sentido no amanhã também, assim como a gente colheu o fruto dos nossos antepassados. Chefa. Oi, me chamar de chefa é uma conduta que eu abomino aqui no laboratório de inovação, você sabe disso. Bom, pessoal, é uma boa tarde, boas-vindas. Hoje tá chovendo de volta em Curitiba, é uma coisa que tem que ser repetido todos os dias no último mês, ninguém aguenta mais. E isso é uma consequência de algumas decisões que nós fizemos no passado e escolhemos não enfrentá-las ainda, né? Essa chuva, essa emergência climática. Bom, vamos ao que interessa. O Rodolfo Bonifácio, é design de experiências e sócio de futuro das coisas, empresa referência nas abordagens sobre o futuro do trabalho. É também membro do Global Sharpers SP, uma organização do Fórum Econômico Mundial. Foi daqui que eu assisti as palestras e as conversas do Rodolfo hoje cedo, que eu mencionei aqui em off antes. É um ser brincante que acredita que o futuro é ancestral e que a nossa próxima revolução será da sensibilidade. Muito obrigada, Rodolfo, pelo convite. Eu já falei em off também que eu sou fã do seu trabalho no Futuro das Coisas, e depois de ouvi-lo hoje cedo nas minhas investigações para preparar essa conversa, para me preparar para essa conversa, né, passei a ser fã número 1. Márcia, devolvo para ti a fala. Rodolfo, então vamos lá? Pronto para a nossa conversa? Eu vou começar a nossa provocação aí, depois você também pode se apresentar, porque ninguém melhor, né, do que nós para falarmos de nós mesmos, então você fica à vontade também para complementar. E assim, a proposta de hoje, né, até porque a gente comemorou a inovação, né, dia 19 foi o dia da inovação, queria propor para a gente dar um passo atrás, né, para pensar nisso, que nesse mundo, nessa efervescência aí de tecnologias e do o prazo curtismo, né? A gente está sempre com pressa, as nossas emergências, assim. Então, como que a gente pode usar algumas habilidades que são exclusivamente humanas, né, para combater essas urgências aí? E como diz um filósofo atual aí, o Roman Snarik, não sei nem se pronuncia assim certinho, né? Ele fala do pensamento catedral, e eu gosto muito desse pensamento, né? Ele chama de rebeldes do tempo, né? Se baseia naquela ideia de que quem construiu as catedrais medievais sabia que não ia vê-las, né, prontas assim. E foi esse pensamento que possibilitou a construção da Grande Muralha, do Machu Picchu, que fez as pessoas pensarem nas viagens espaciais, né, na própria construção de Brasília. Então, o objetivo não era, né, essa mentalidade não faz a pessoa pensar só no agora, né, aqui no agora, mas como ela vai impactar no futuro. Então, com essa deixa aí, com essa reflexão, queria te convidar a falar sobre essa revolução aí da sensibilidade e da ancestralidade com você. Muito obrigada por ter aceito. Obrigado a você, Márcia. Obrigado a todas que estão aqui presentes hoje, nesse momento, pequeno momento de espaço para a gente realmente trazer essas reflexões. Eu espero muito que seja um convite a realmente observar como isso pode, de fato, reverberar nas nossas vidas. Obrigado, doutora Giovana, por
fomentar também esse espaço. Eu acho que esses espaços de nutrição, eu acho que essa é a melhor palavra, é entrar e vir aqui e se sentir nutrido, né? Mais do que simplesmente fazer uma prática ou falar sobre qualquer outra temática, é sair daqui com a sensação de nutrição. E obrigado por esse convite. Eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem, de fato, é o tempo presente, o aqui e o agora, e eu não consigo dimensionar como deve ser desafiador para vocês que estão no dia a dia de um servir, né, tão intenso, ter esses recortes para realmente enxergar futuros, pensar sobre essa provocação que eu faço, né, sobre a revolução da sensibilidade. Mas falando um pouquinho de mim, eu faço parte do Futuro das Coisas, que é uma organização que tem o objetivo de mudar o status quo, de trazer lentes sobre o futuro, né, mas de também facilitar com que essas informações, que eu acho que a gente tem a intenção no dia de hoje, elas não fiquem restritas na mão de Veloys, que são as pessoas que estão no Vale do Silício, produzindo uma série de conhecimentos, de expertises que nós consumimos. Então, esses conhecimentos e essas expertises, elas precisam estar na nossa mão para que, através daquilo que a gente esteja praticando, a gente consiga falar assim, opa, peraí, eu estou consciente fazendo uma escolha que vai abrir espaço para que o meu trabalho de fato seja significativo, de fato é, mas num futuro, como isso vai se dar, né? Um futuro tão tecnológico, com tantas habilidades surgindo aí, com tantas substituições homem-máquina, né? Como eu consigo me manter relevante no mercado de trabalho, seja ele dentro do primeiro, do segundo, terceiro setor, independente de onde você esteja, né? O que é trabalho, né? Será que trabalho é como etimologicamente a gente traz, né? Será que é tripalium, né? Que é um instrumento de tortura? Ou será que ele, de fato, ele pode ser essa expansão do nosso daquilo que legitimamente a gente consegue, só a gente consegue com o nosso DNA fazer, né? Enfim, também faço parte dessa rede chamada Global Shaper, que é uma rede do Fórum Econômico Mundial, uma rede de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico é uma organização internacional que tem o objetivo de também fomentar impacto em todo o globo, né? Foi criado pelo professor Klaus Schwab. Hoje é uma referência internacional porque todas as lideranças, todos os governantes de grande parte dos países se reúnem em um determinado momento do ano para falar sobre a sua economia, seja ela uma economia financeira, mas também falar sobre esse entendimento de uma economia que é muito maior, né? Isso que é intangível, que é o ser, que é estar aqui hoje e agora enquanto indivíduos nessa sociedade. E também me considero um brincante, né? Eu não sei quem tem filho em casa, mas já deve ter visto a criança brincar, né? E quando a criança está brincando, ela está completamente envolvida com aquilo que ela está fazendo. Se você tira a criança da brincadeira, dá ruim, né? Eu acho que vocês já devem ter tido essa experiência. E também é como os artistas populares da cultura popular do Brasil, eles se denominam. Eles não se consideram artistas, eles não se consideram cantores, dançarinas, eles se consideram brincantes, né? Aquele que de fato está tão envolvido com aquilo que está fazendo, que sente tanta conexão com aquilo que tá fazendo, que realmente o tempo, o espaço, nada importa, importa aquilo, né? É um estado de presença, né? Que precisa ser mais fomentado, principalmente dentro das organizações. Um estado de presença mas eu acho que eu já estou falando muito. Peraí, vamos devagar, né? Senão eu engato a primeira, não saio da primeira, não saio da primeira, e daí quando vejo já acabou o nosso tempo e a gente não abriu espaço aqui para a gente, enfim, brincar. A palavra é toda tua hoje. Pode prosseguir. Vai Maravilhoso. junto, né? A gente vai junto aí, o seu raciocínio. Vamos junto, vamos junto. Então, eu queria até aproveitar, já que a gente tem um tempinho aqui, e compartilhar algumas informações. Eu acho que não estava muito no programa, mas eu acho que seria interessante, porque quando a gente fala de revolução da sensibilidade, que é essa proposta daqui, né,
do dia de hoje, eu acho que seria muito importante e valioso a gente também falar sobre o futuro do trabalho, né? Sobre algumas lentes de que o mundo está falando sobre o futuro do trabalho. E aí eu vou, inclusive, compartilhar uma apresentação aqui com vocês, super rápida, assim, a gente passa por ela, eu faço algumas provocações, e eu acho que isso também vai abrir espaço para que a gente possa fomentar a nossa troca. Bom, estava dizendo que eu faço parte do futuro das coisas, né? Acho que está aparecendo aí para vocês, Sim, né? O nosso objetivo, de fato, é mudar esse status quo, né? Dando sentido a esse presente, né? A gente é muito conhecido nas redes sociais, né? Então, a gente alcançou alguns marcos, mas a gente tem um B2B, então a gente está hoje em grande parte das principais organizações falando sobre isso que a gente está fomentando aqui, que a Márcia gentilmente nos convida aqui para falar, né? Esse é o professor Klaus Schwab, que eu estava falando para vocês, né? Presidente do Fórum Econômico Mundial, né? E essa é a frase que eu gosto de negritar, que a gente chama e vem para esse momento com ela, mas acho que tem um lugar aqui que eu acho que é muito importante trazer aqui para vocês, que é uma frase do Thomas Frey, que ele fala que o jeito como a gente imagina o futuro ele muda as nossas ações no tempo presente. Então, não é apenas o presente que constrói o futuro também tá construindo o presente, né? Escolher estar aqui agora já está abrindo espaço para que a gente consiga mudar essas nossas lentes. E aí eu vou compartilhar um vídeo de 1 minuto com vocês e a gente volta a conversar. Tá saindo som? sim. Ah, agora não. Não? Peraí. O seu tá perfeito? Ah, agora sim. Agora vai. In 1968, Apollo 8 went to the moon. They didn't land, but they did circle the moon. And I was watching it on television, and at a certain point, one of the astronauts casually said, "We're going to turn the camera around and show you the Earth." And he did. And that was the first time I had ever seen the planet hanging in space like that. And it was profound. We went to the moon. Our total focus was on the moon. We weren't thinking about looking back at the Earth. But now that we've done it, that may well have been the most important reason we went. Bom, faz 50 e poucos anos que o homem resolve fazer uma grande movimentação na Terra, né? E sair do planeta, né? Sai com esse âmbito incrível de conquistar, de desbravar, e aí eles chegam na Lua. Olham para a Terra, percebem que de fato é redondo, é um fato, não é uma interpretação, é redondo, tá? É um fato. E aí, chegando lá e olhando, eles fazem, na verdade, a maior de todas as descobertas. E falam isso. O nosso foco era a Lua. Nem pensávamos em olhar para a Terra. E possivelmente esse pode ter sido o motivo mais importante de termos ido até lá. E a reflexão que eu trago é que geralmente a nossa lente ela está muito para fora. Ela está nas nossas conquistas, nos nossos desafios externos, naquilo que a gente precisa se movimentar. Mas e se a gente virasse essa lente para os nossos desafios internos, para as nossas necessidades, para os nossos desafios internos, para esse desenvolvimento humano que é fundamental para a gente construir esse futuro que a gente tanto fala, né? Então, meu convite é realmente para que a gente realmente possa virar essa lente. E até aproveitando o espaço aberto, tem uma pesquisadora chamada Jenny McGonigal, que ela fala sobre o futuro do trabalho, mas ela desenvolveu um score para medir o otimismo, e aí vocês vão perceber por que que trago isso com relação a esse futuro ancestral, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês se sentem preparadas para o futuro?
dentro do espaço de trabalho de vocês? Vocês se sentem, quem se sente preparado, coloca aqui no chat sim, sim, não. Vocês se sentem preparadas para o futuro? E não me deixem sozinho, que eu sou canceriano. Eu choro se eu fico sozinho. O pessoal está respondendo um não bem grande aqui. Acho que ninguém está. Não? Não me sinto preparado, eu não. Tá. Bom, eu quero tentar provocá-las a se sentir um pouquinho mais preparado. E aí, ela criou um teste para medir ah, como é que a gente consegue, né, medir o nosso score de otimismo com relação ao nosso futuro. Então, eu queria que vocês se imaginassem entrando numa máquina do tempo e projetando a Márcia daqui 10 anos, a Giovana, a doutora Giovana daqui 10 anos, né, vai estar com 25 daqui 10 anos. E aí tem algumas perguntas aqui que a Jenny faz. A primeira que ela faz é, numa escala de 1 a 10, você vai escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Como você imagina o seu trabalho daqui 10 anos? Se você imagina que quase nada vai mudar, você coloca 1. Agora, se você imagina que tudo vai mudar radicalmente, você coloca 10. Nessa escala, você escolhe de 1 a 10 quanto você tá, e vai somando aí. A segunda pergunta que ela faz, numa escala de 1 a 10, quando você pensa como estará o seu trabalho daqui 10 anos, você se sente preocupado, extremamente preocupada, ou você se sente muito otimista? Daqui 10 anos, você fala assim, nossa, eu me sinto muito otimista. Coloca aí também um número. E por último, a terceira pergunta, o quanto você sente que você pode influenciar como será o seu trabalho, o espaço que você está inserida hoje. Se você acredita que quase nenhuma influência, é isso aqui mesmo que a gente tem para fazer, é isso, foi construído assim, é assim, daí você coloca 1. Agora, se você acha que você realmente pode interferir nesses processos, você coloca 10. E não tem um certo e errado, é só uma média. Mas se você estiver mais próximo do 3, esse é o máximo do pessimismo e não tem problema, de fato, né? E se você estiver mais próximo do 30, talvez você esteja com uma lente de otimismo. Mas por que o otimismo é tão importante, principalmente dentro desse espaço que nós estamos trazendo hoje? A gente entende o otimismo, e principalmente essa lente de futuro, como uma possibilidade de realmente ampliar as nossas lentes. Com otimismo, a gente consegue criar novas narrativas e sair do presentismo, ou seja, sair desse mergulho de, sei lá, processos que vocês estão inseridos, de coisas, de temáticas que vocês estão inseridos, e criar lentes com relação ao futuro. Sair do presentismo faz com que a gente consiga detectar algumas mudanças, faz com que a gente consiga, em um contexto de incertezas, que é o que a gente vive nesse momento, conseguir imaginar ou reimaginar aquilo que a gente quer de fato construir, né? Tem um futurista, pensador, né, que é o Alvin Toffler, que ele fala que para lidar com o futuro é mais importante ser criativo e perspicaz do que estar 100% certo. E aí tem um conceito que a gente difunde muito, né, que a gente fala assim, a gente precisa ser adaptável, a gente precisa se adaptar às circunstâncias, adaptação versus antecipação, e a gente fala muito isso dentro do cenário corporativo. Ser adaptável por si só já é estar atrasado. Então, como se antecipar? Por que se antecipar? Como fazer com que essas informações que nós temos do passado, né, e essas informações que nós projetamos do futuro possam nos dar insumo para a gente realmente construir novas narrativas? E o Fred Pollack, que é um pensador também, que estudou muitas civilizações, ele percebeu que grande parte das civilizações, as que mais prosperaram, foram aquelas que conseguiam ter lentes sobre o futuro, que conseguiam ter essa força de otimismo. E o futuro, ele não existe. Ele só pode ser imaginado.
Só que quando a gente imagina o futuro, a gente pode se fortalecer com essas novas lentes para a gente não tomar um caldo daquilo que está se manifestando enquanto construção de algo que é muito maior do que todos nós. E aí a gente entra nos campos da justiça climática, a gente entra nos campos da IA, da inteligência artificial e generativa, e por aí vai. E aí, só para fazer um teste aqui com vocês, eu gostaria que vocês, se tiverem fácil aí acesso, pegassem o celular de vocês. Ou aí no computador mesmo, abrir uma aba, pega o celular de vocês, e eu queria que vocês fossem no Google Imagens ou no Bing, ou a ferramenta de motor de pesquisa que vocês tiverem mais fácil aí, e vocês digitassem a palavra futuro e clicassem em pesquisar. E aí queria saber o que aparece aí para vocês. Quem puder abrir o microfone e falar também. O que aparece aí de imagens? Ó, o Rodolfo, no meu aparece geralmente, é muito engraçado. Homens Aham, olhando para um céu para frente, eu coloquei futuro e coloquei no Google Imagens. aham. O Eu que fiz o mais meu, então aparece? apareceu também assim, tá meio parecido o nosso algoritmo aí, tá? É, São É, homens, e aí um horizonte assim, meio aham, alaranjado, meio um sol entre aham. nuvens, e a aham. maioria é homens. Tem uma Maria mulher, Homens. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 imagens aparecem uma mulher, o resto, uma mulher e 8 homens. Tá. É uma imagem assim, então, que vocês estão vendo, Isso. né? Aham. Estamos em algoritmos diferentes. Eu acho que vão talvez aparecer algumas coisinhas diferentes, mas quando a gente clica e pesquisa em futuro, essa é a imagem que aparece. Uma vez, até facilitando esse mesmo exercício em outro espaço, uma pessoa virou e falou assim: Nossa, o futuro é azul. É um futuro, então, em que a gente não encontra pessoas negras, a gente não encontra pessoas com deficiência, não tem Mulheres. crianças. É um futuro azul, só tem homens olhando para cima, só tem tecnologia, não tem natureza. É esse o futuro que a gente quer construir? É esse o futuro que a gente está imaginando? Quando a gente imagina o futuro, é isso que a gente imagina? Quando a gente imagina o futuro do trabalho, o que a gente imagina? Porque pelo menos na minha perspectiva, uma das grandes pobrezas é a gente não conseguir imaginar novas possibilidades. E a gente está realmente presa dentro de uma narrativa em que nada é possível, não é possível imaginar algo diferente. Essa é uma pobreza muito grande. Pensar na nossa existência tão curta, tão diminuta, nesse espaço de tempo na Terra e não conseguir imaginar um futuro que consiga abrir espaço para as novas narrativas. E aí, volto a perguntar aqui para vocês, não é uma pergunta retórica, eu quero que vocês me falem também, porque senão eu começo a ficar chateado, mas quais narrativas vigentes não estão servindo mais para vocês? Para nós. Queria escutar. Quais narrativas vigentes não servem mais? A do individualismo, eu acho que pega muito forte, assim, que a gente está entrando numa era de colaboração, de colaboratividade. Embora tenham guerras e tudo mais, talvez isso seja um exemplo do fim, né? Alguém falou em uma palestra essa semana passada isso, né? Que essas guerras representam a queda do velho mundo, né? Que devem ser as últimas mesmo. Obrigado, Inclusive Márcio. no trabalho, eu acredito que a maioria delas, né, essa questão do trabalho presencial das 9 às 5, de que você ter que estar muito ocupado e sempre trabalhando para ser uma pessoa boa e Hum. produtiva, uma pessoa útil para a sociedade, né? Eu acho que no nosso ambiente, pelo menos de hierarquizado e no serviço público, as narrativas atuais quase todas estão deixando de ser verdade.
Eu acho que a gente está em um espaço onde a gente tem a grande parte de mulheres, estou olhando aqui, e uma narrativa para mim que não serve mais, ela precisa ser dita cada vez mais, é que mulheres que ocupem o mesmo espaço que qualquer outro indivíduo possam receber menos, simplesmente por serem mulheres, né? E essa é uma narrativa que ela precisa ser realmente é, nem sei se tem palavra para isso, mas que ela desapareça. Essas narrativas vigentes, elas precisam de fato perder essa força, né? E o reverendo Martin Luther King, ele tinha uma fala que eu acho ela muito potente, que nossas vidas começam a terminar no dia em que nós nos permanecemos e que a gente fica em silêncio sobre as coisas que realmente importam. Nossas vidas começam a acabar no dia em que a gente permanece em silêncio sobre as coisas que realmente importam. E aqui é um espaço bastante de provocação. A Márcia e a Giovana já me deram carta branca aqui, então eu quero até tensionar um pouco mais e perguntar quais narrativas nós queremos construir para o futuro do trabalho. Não é uma pergunta retórica, eu quero realmente escutar aqui. Quais narrativas? Pode ser pelo chat, se você não quiser abrir o microfone, mas se você puder dizer qual narrativa a gente quer construir para o futuro do trabalho, para esses futuros ancestrais e sensíveis que a gente quer construir. O que a gente quer? Eu outro dia até estava conversando com a Márcia. Eu acho a ideia da semana de 4 dias úteis, por exemplo, uma ideia incrível. E aí a Márcia até me provocou falando, eu acho uma sociedade sem trabalho. Então, assim, eu não consigo nem pensar além dos 4, né, dessa questão. Para mim, 4 dias já é super disruptivo. Mas eu acho que seria uma narrativa bem interessante, para você ter mais tempo para suas atividades culturais, para seu lazer, para sua família. Maravilhoso, Isabel. Para mim faz muito sentido isso também. A Denise está trazendo, né? Trabalhar pelo que preciso e precisar cada vez menos. Maravilhoso. Empatia, colaboração, 4 horas de trabalho, foco no bem-estar, considerando o trabalho como parte do bem-estar do indivíduo. Para mim, essa narrativa faz total sentido. Mas compartilhando rapidamente alguns dados com vocês, pesquisas da Gallup, que é uma agência de pesquisa, e depois esse material eu compartilho com a Márcia para que ela possa compartilhar com vocês. Tem um cachorro aqui, não sei se vocês estão ouvindo, meu vizinho. Ele faz parte do meu dia a dia. Mas dessas pesquisas feitas em 2022, a força de trabalho no mundo está de tristeza, preocupação e estresse. 60% das pessoas se sentem emocionalmente desconectadas do seu trabalho. 79% estão infelizes. 50% dos trabalhadores, quando a gente faz o recorte América Latina e Caribe, afirmam vivenciar altos níveis de estresse e 15% de raivas diárias. Sabe aquele, ai, que raiva do meu chefe? Ai, que... 15% de raivas diárias, né? E quando a gente, pesquisa de 2023 do Fórum Econômico, mentira, da Gallup, né? Só 23% dos trabalhadores consideram o seu trabalho significativo e se sentem conectados à sua equipe e àquilo e à organização que fazem parte, né? Como é que anda o nosso bem-estar? Como é que anda o nosso engajamento? E, de fato, isso tudo que a gente tem enquanto diário está distante, mas como nós conseguimos realmente nos organizar enquanto coletivo para pensar esses futuros que sejam de fato futuros ancestrais e sensíveis, né? O Fórum Econômico traz algumas informações sobre o desemprego muito acelerado por conta das novas tecnologias e da inteligência artificial. Espera-se que nos próximos 5 anos, 83 milhões de empregos acabem e surjam outros 66 milhões. Tem um déficit aqui, ou seja, se a gente chegar daqui a pouco, daqui a 5 anos no supermercado, talvez não existam mais caixas de supermercado. Se a gente estiver no transporte público, talvez não existam mais cobradores. E esses postos de trabalho? E essas pessoas? Talvez as ações que são desenvolvidas pelas pessoas que estão aqui não existam mais. Como nós conseguimos olhar para isso e realmente construir novas lentes, né? 6 a cada 10 profissionais vão precisar de aprimoramento, ou aprimorar suas habilidades, ou desenvolver novas habilidades.
E a pergunta que faço é: será que todas as pessoas terão a oportunidade de estar, como, por exemplo, num espaço como este, né, de reflexões muito profundas, falando sobre o futuro do trabalho, e conseguindo criar essas novas lentes de falando assim, opa, peraí que o mundo está se movimentando nessa direção, o que eu preciso fazer, né? Tarefa humano-máquina, 43% das empresas esperam que tarefas hoje realizadas por humanos sejam automatizadas até 2027, né? Esse tempo ele tá se reduzindo cada vez mais. A gente está percebendo que aqui está 2027, mas realmente a velocidade com que as coisas estão se dando vai ser muito maior, né? E aí a pergunta que fica em um tempo de novas tecnologias, de inteligência artificial, Big Data, nós consideramos elas ameaças ou, ou propulsoras de uma construção de um novo tempo? No que elas podem nos ajudar, né? E realmente o cenário ele é muito complexo. Mas, até para não monopolizar a fala aqui, também já trouxe várias provocações para aquecer o nosso bate-papo. Eu queria checar, Márcia, como é que isso está chegando aqui, Isabel, doutora Giovana, para a gente trocar aqui um pouco e trazer também novas lentes que possam fazer com que a gente consiga se fortalecer um pouco mais, né, para a gente realmente construir esse futuro sensível, esse futuro ancestral e de uma revolução que realmente possa nos movimentar em uma direção mais propositiva para todos os seres. Bem, Rodolfo. Chega muito bem, chega com um susto, né? A gente fica pensando, até hoje eu compartilho aqui com vocês, eu estava num grupo de mães da natação e estavam questionando por que não tem meninas na equipe do clube, meninas mais velhas nadando. E daí estavam falando, não, porque quando chega com 16 anos precisa estudar. E é aquilo que sempre foi assim, né? As meninas chegam com 16 anos, precisam estudar, precisam fazer vestibular, porque sempre foi assim. Nunca ninguém pensa de maneira diferente, que pode ter uma carreira, pode postergar, com 16, 17 anos é a idade de entrar na faculdade. E eu até que eu falei assim, gente, mas vocês estão pensando com um olhar conservador do que foi assim, né? Mas só voltando aqui para o assunto, e como que nós, enquanto instituição pública, a gente consegue contribuir para essa revolução da acessibilidade? Como que a gente faz com que os nossos servidores, tanto o pessoal que é servidor mesmo, os nossos terceirizados, eles aprimorem essa sensibilidade, eles consigam construir um futuro com esse olho, com esse olhar ancestral? Como que a gente faz isso? Você tem alguma dica? Maravilhosa pergunta, doutora Giovana. Eu acho que existem vários comos, e esses comos eu começo negritando que esse é um espaço para justamente a gente fazer essas reflexões. Mas não basta simplesmente esses espaços. Eu acho que uma das primeiras coisas, e o Humberto Maturana falava muito isso, que é enxergar o outro como legítimo outro na convivência. Sabe o que significa isso? Amar. Pode parecer conversinha fofa, e tudo bem, mas amar é um ato político. Amar dentro de um cenário tão denso, com tantos desafios, é um ato mais político ainda. E amor é que a gente não está falando de um amor, né? Ah, é um amor, sei lá, qualquer tipo de amor que está ali no lugar da relação, mas realmente enxergar o outro como legítimo outro, né? Será que nós conseguimos fomentar isso dentro dos nossos espaços de trabalho? É a primeira pergunta, né? Será que você consegue imaginar que a pessoa com quem você está dividindo o seu espaço, uma outra pessoa daria a vida por essa pessoa? Será que você sabe qual que é a dimensão desse ser do qual você está ali convivendo ali no seu dia a dia? Você consegue reconhecer esse indivíduo, né, enquanto um ser tão complexo,
né? E aí, pegando o gancho da Márcia também, né? Dissolver a individualidade e pensar sistemicamente. Pensar sistemicamente é estratégico. Por quê? Se vamos passar grande parte do nosso tempo dentro desse espaço, que seja possível construirmos um espaço que seja saudável, porque senão não faz sentido. Não faz sentido adotar uma estrutura dentro de uma organização que ela é prejudicial para todas as pessoas que estão ali. E aí a gente tem uma série de coisas, como a gente estava dizendo ali, que precisam ser combatidas, né? Passa pela liderança, fundamentalmente, né? Eu acho que ter o espaço da liderança aqui, abrindo esse espaço de vulnerabilidade, de realmente, né, fomentar essas transições é incrível e precisa ser enaltecido, precisa ser celebrado, porque não são todos os espaços que é permitido olhar para essa transição, para acontecer o que a gente está fazendo aqui, mas é fato que aquela onda ela está vindo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se adaptar ao pensamento de que se antecipar é o necessário, né? Ou seja, se imunizar daquilo que está vindo para realmente transformar o nosso trabalho, vai possibilitar que a gente realmente consiga fazer com que essa pergunta seja respondida. Como? Com pequenas ações, como essa, mas que essas ações elas se tornem práticas, né? Aprender junto, que nós chamamos dentro das organizações de lifelong learning, né? Entender que o aprendizado é uma jornada contínua, então entender que aquilo que a gente está aprendendo aqui hoje, daqui a pouquinho já vai ser desatualizado, a gente vai precisar aprender a aprender novamente e ter esse fluxo contínuo e várias outras ações que podem abrir espaço para que isso seja difundido cada vez mais dentro do espaço de trabalho, principalmente. Rodolfo, a gente teve um evento de inovação do judiciário, tinha instituições do Brasil todo, e teve a Grazi Mendes, né, Márcia, provocando esse assunto, e ela fez uma pergunta que eu achei assim, sensacional, que é uma provocação também, né? Qual mudança a sua caneta alcança? E aí eu acho que, como você falou, né, quando a liderança toma essa postura de trazer as pessoas para a conversa, para sugestões, aceita, pelo menos ouvir, né, as sugestões, que é uma coisa assim que é difícil ainda, pelo menos na minha opinião, no ambiente de trabalho, você conseguir se expor com a segurança psicológica, né, sem medo, sem vergonha, sabendo que vai ser ouvido. Então, eu acho que essa provocação assim das lideranças, qual mudança pequena às vezes, né? Mas a sua caneta ali alcança, eu achei fantástico, assim, mesmo no nosso setor, assim, às vezes você tem alguma liderança num setor e a sua atitude ali já pode começar esse movimento, né? Essa onda que está vindo, você pode começar a surfar nessa onda, às vezes né, ali na sua equipe, e isso vai crescendo, né? Eu achei bem interessante essa provocação dela. Maravilhosa, Isabel. Para mim faz muito sentido também. A Grazi tem um pensamento, é uma mente brilhante, né? Eu acho que escutar a Grazi é abrir espaço para a gente se repensar enquanto indivíduo constantemente, né? E quando, né? Qual a mudança que a sua caneta alcança? Eu gostaria que essa mudança ela começasse principalmente pensando, né, na administração pública, né, que a gente estivesse cada vez mais distante da postura de burocratas não pensantes. Burocratas não pensantes. Que eles simplesmente executam, que eles simplesmente Sempre praticam. foi assim, que a doutora Giovana falou, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre foi assim, né? Estou fazendo porque é assim que precisa ser feito, né? E eu entendo, né? Quando a gente pensa, né, na estrutura administrativa, eu acho que tem vários processos que eles precisam ser cuidados, mas eles precisam ser continuamente pensados, né? O que nos distancia da curva do robô, e aqui só um recorte falando, né? O que é essa curva do robô? Imagina uma curva, né, que ela começa aqui em cima, ela vai descendo, né? Quanto mais próximo
de trabalhos operacionais a gente tiver, mais a máquina vai substituir. Quanto mais nós estivermos próximos de ações, pensamentos, trabalhos que são reflexivos, que geram pensamento, que geram inovação, mais o nosso trabalho, de fato, ele vai se transformar relevante, né, olhando para o futuro. Então, principalmente pensando para esse ecossistema das 41 pessoas que estão aqui nesse espaço, né, gostaria que essas canetas elas alcançassem peraí, será que eu estou me tornando um burocrata não pensante? Será que eu simplesmente estou executando? Onde é que está o meu papel aqui, né? Porque eu entendo que nós estamos em um espaço de lideranças também, né? E aí quando a gente pensa liderança, né? A palavra liderança, eu adoro falar isso, né? Se a gente abrir aqui para falar, todo mundo vai falar assim, liderar é servir, liderar é várias coisas. Mas quando a gente vai na raiz etimológica da palavra liderança, leite, indo-europeia, raiz indo-europeia, a gente vai entender que liderar significa atravessar a divisa. Se a gente vai mais fundo, a gente entende que liderar nessa raiz significa morrer. Então, o líder é aquele que deixa morrer estruturas de pensamento. O líder é aquele que deixa morrer aquilo que não faz mais sentido para a sua comunidade. O líder é aquele que deixa morrer aquilo que não vai abrir espaço para a construção de narrativas que sejam do bem, do bom, do belo para todos os seres, para todas as pessoas, para o seu ecossistema organizacional, para a sua estrutura administrativa, para as pessoas né, que fazem parte do seu time, seja qual narrativa você quiser trazer, mas gosto muito dessa leitura etimológica, porque nos faz justamente pensar nisso que você traz, né, Isabel? Né? E é isso. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Acho Tô que vendo a sim. Aline ali. Tá fazendo sentido, Aline? Diga, Aline. Estamos com a cabecinha fervendo. A minha sensação é essa, todo mundo com a cabeça fervendo, assim. Rodolfo, a gente fala também, já te ouvi, e também tem a nossa. Temos uma amiga comum que nos apresentou, e foi assim que eu te conheci, né? Em outro trabalho, eu tive a chance de fazer a facilitação visual de uma fala tua, que é a Paula Costa, e ela fala dessas tendências regeneradoras, né? Ela toca muito nisso também, da ancestralidade, né? E como que você vê também, né? Acho que tem muito a ver, se conecta com o que você fala, que o pertencimento, né? Ele sai daquela zona lá atrás, que a gente está saindo do protagonismo, desse individualismo, e entra para esse senso de comunidade, né? De desenvolvimento, de interações, enfim, e ação de impacto mesmo. É por aí. Maravilhoso, Márcia. A Paula, ela fomenta muito a economia da paixão, né? Uma grande pesquisadora dessa temática, principalmente dentro do espaço organizacional, né? Dentro das empresas, como as empresas estão pensando a economia da paixão. Fica aí uma super dica de pesquisa, assim, Paula Costa, Economia da Paixão, e sair do individualismo, né? E ir para o senso de comunidade. O ser humano, né, da sua essência, ele sempre viveu em comunidade, né? Esse senso de coletivo, ele sempre foi fundamental para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? E conforme a gente vai vendo a construção da história da humanidade e a necessidade de estruturas como as cidades, a gente vai percebendo a própria estrutura tecnológica, né? Que a gente está com 41 pessoas e a gente está dentro de um espaço teoricamente protegido, né? Esse senso de proteção, ele também cria um certo distanciamento desse senso de comunidade.
Então, eu vou me tornando um indivíduo individualista, ou seja, eu quero para mim e para as pessoas que estão mais próximas de mim, do meu pequeno rebanho. Se sai da minha porta para fora, não é problema meu. Eu não tenho problema com isso. Se na Bahia eu gostava muito de um termo que o pessoal falava, como é que bota para fora. Botou para fora, está resolvido. Não é problema meu, né? Esse pensamento, né? A gente volta naquela temática que a gente inclusive estava trazendo ali no começo, individualista. Ele é um pensamento um tanto quanto não consigo encontrar outra palavra que não seja arcaico, mas um pensamento que ele não percebe que tudo é sistêmico, né? Querendo ou não querendo, né? É fato, não interpretação, tudo está conectado, tudo está interligado. Tudo aquilo que eu gero enquanto ação vai repercutir, vai chegar de alguma forma é, em outro lugar e vai voltar para mim também, né? Então, esse pensamento de sair do individualismo e ir para o senso de comunidade é uma oportunidade incrível para a gente realmente pensar enquanto comunidade, pensar nos nossos efeitos enquanto indivíduo dentro desse planeta, né? Sair desse estado de individualismo é uma oportunidade linda para a gente sobreviver e construir esse futuro, porque se a gente continuar como a gente está, a gente não vai chegar muito longe enquanto humanidade. Isso é um fato. Então, se a gente quer continuar se a gente quer continuar se preservando, né, enquanto indivíduos dentro desse pequeno globo, é fundamental voltar para a comunidade, é fundamental voltar, né, para as práticas de colaboração ao invés de competição. Então, colaborar e competir são coisas boas, só que a gente deu muita força para a competição e se distanciou muito da colaboração, né? Como seria se a gente tivesse um grupo onde só existisse a colaboração aqui, não a competição? O que será que aconteceria? Ah, Rodolfo, isso não é possível. Por que não é possível, né? A gente usava fax para passar as informações há pouco tempo. Agora a gente está numa chamada em um aplicativo chamado Zoom. Eu nem faço ideia de onde a Nadra está. É Nadra o seu nome? Nem faço ideia de onde ela está no mundo. E ela pode estar em qualquer lugar. Antes a gente passava fax. Antes a chamada telefônica precisava de uma telefonista. Então, se nada é inimaginável, significa que é possível construir a revolução da sensibilidade. Uma revolução que é pautada em math skill, sentir, pensar, intuir, criar, né? Uma revolução que é focada no bem, no bom e no belo para todas as coisas, né? Se a gente, sei lá, há 60 anos atrás o voto, as mulheres não podiam votar, significa que sim, é possível a gente construir, né? Só que a gente precisa acho que de antemão povoar o nosso imaginário com lentes de futuro que possam criar coisas salutares para as nossas atividades, para o nosso dia a dia. E a gente precisa fazer isso junto, porque sozinho é muito difícil, é muito pesado, né? É um dos maiores desafios de qualquer organização. E eu acho que o setor público, principalmente, porque eu também atuo no setor público, eu atuo no SINAPI, né, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, faço parte da ENAP, que é uma Escola Nacional de Administração Pública, que talvez vocês conheçam, e estou fazendo a avaliação dessa política pública, que é o SINAPI, então eu compreendo um pouco os desafios da gestão pública, né? E um dos maiores desafios das organizações é o desafio das relações. Não é o chat GPT, não é as planilhas que precisam ser preenchidas, não é fulano de tal que esqueceu de bater o ponto, não é, não é isso. O maior desafio das organizações é o desafio das relações.
E em um mundo empresarial, corporativo, público, complexo, incerto, a comunicação, a colaboração, o senso de comunidade é indispensável para o sucesso desse futuro que a gente está imaginando, desse futuro que a Isabel estava trazendo, de uma semana de 4 dias ou de uma semana que não exista mais trabalho, né? Faz sentido? E é interessante também porque essa visão da colaboratividade, né, da cooperação, da cocriação, não significa perder a singularidade, né? Porque tem pessoas que dizem, não, mas eu sou, né, vou perder a minha singularidade. Não, porque é na singularidade que o talento contribui, né, com as inovações, principalmente no laboratório, a gente trabalha muito essa questão das inteligências múltiplas, né? Maravilhoso, Márcia. Tem uma pensadora, Asa Geri, querida. Ela estuda várias linguagens de África, de povos de vários países de África, e um deles tem uma narrativa que a Asa repete, que é todo mundo, mundo em Bakong, que significa ser humano, é um sol vivo. Todo mundo, todo ser humano é um sol vivo. Como seria se a gente realmente se transformasse em acendedor de sóis? Eu enxergar a doutora Giovana como um sol é fofo, mas tudo bem, vamos aceitar. Enxergar a doutora Giovana como um sol e querer acender o sol dela. Assim, não, o que eu posso fazer para acender o seu sol, para você ser melhor na sua vida? A Márcia me enxergar como um sol vivo e falar assim, o que eu faço para acender o seu sol, para te ver brilhar, para te potencializar, né? Eu acho isso lindo, né? Me faz até, eu gosto muito daquela história do Pequeno Príncipe, não é do Príncipe, é do Pequeno Príncipe, que fala, é, o aviador tá lá perdido no deserto, e aí, em um determinado momento, aparece uma criança, o Pequeno Príncipe. Ele desesperado que o avião caiu, e aí o Pequeno Príncipe vira para ele e fala: cabras comem arbusto? Daí o cara, no desespero, fala: sim, cabras comem arbusto. Cabras comem baobás? Daí o cara ri: não, cabras não comem baobás. Baobás são árvores gigantescas. Precisaria de um monte de cabra uma em cima da outra para comer a folhinha do baobá. Pequeno Príncipe, na sua sabedoria, ri. Eu adoro contar essa história. E fala: sim, eu sei o que são baobás. No meu pequeno planeta tem um monte de baobá. E todos os dias eu preciso identificar o que são brotos de baobá do que são brotos de rosa e arrancar os brotos de baobá. Porque se eles crescerem no meu pequeno planeta, ele vai destruir esse meu pequeno planeta. E eu entendo o meu pequeno planeta como os nossos sentimentos. O que todo dia eu preciso arrancar de dentro de mim para não destruir esse meu pequeno planeta? O que eu preciso arrancar dessa estrutura que a gente está inserido enquanto servidores, servidoras públicas, para que esse nosso pequeno planeta, né, que é tão fundamental para a nossa vida, ele não sucumba? O que eu preciso arrancar todos os dias para não crescer? Porque brotos de baobá são muito diferentes de brotos de rosa. Então, acho que eu acredito que essa nossa revolução da sensibilidade ela é possível e ela só vai ser materializada se todas as pessoas com as quais a gente convive começarem a se entender enquanto acendedores de sol, como pessoas fundamentais na construção daquilo que a gente quer, e a gente descentralizar a ideia de que existe um salvador, uma salvadora, uma liderança que veste a capa da liderança e ela vai resolver todos os problemas. A liderança está cansada.
Vou até tomar liberdade de falar assim: a juíza está cansada, gente. A juíza está cansada. Deixa a juíza para lá. Vamos pensar aqui nós, enquanto comunidade, enquanto seres que podem, de alguma forma, se juntar para fazer um movimento de transformação, de construção dessa, dessa utopia, né? No começo a gente falou das catedrais. Eu me lembro das tâmaras. Uma tâmara precisava de 100 anos para dar uma tâmara, né? Meu avô, se plantasse uma tâmara, ele não ia comer a tâmara, mas a tâmara foi plantada, né? Quem está comendo tâmara aqui, lógico que o processo hoje está muito mais diminuído, né? Mais curtinho, mas se você comer uma tâmara, certamente ela demorou muito tempo para a tâmara crescer e começar a dar tâmara, né? Para crescer e dar tâmara. Faz sentido? Total, quanta coisa linda que você falou, adorei, que nós somos acendedores de sol, muito bem. É. E a gente estava lembrando a Viviane Mosé, né? Mosé, Mas, de um outro evento que a gente escutou a filósofa Viviane Mosé falando sobre as avós, né? A importância das avós que tinham esse cuidado, esse pensamento de geração para geração e traziam esse olhar de afeto para as crianças dentro de casa e esse pensamento de geração para geração. E aí ela, não lembro se ela citou ou se a gente leu, porque no Como Ser um Bom Ancestral também ele traz que é a teoria da avó, né? Foi uma das questões para a nossa geração ter evoluído, ter sobrevivido, para a humanidade ter sobrevivido, que é ensinar esse pensamento de legado, de pensar não só em você, mas na geração dos seus avós e dos pais deles, e entender a sociedade, né, como um grupo e não só como o indivíduo. Né? Eu Acho quero que ser tem a um ver com o que você está bom, falando, né? eu quero ser um bom ancestral, Isabel. Quero muito ser um bom ancestral. Quero muito ser aquela pessoa que a gente olha para trás e é lembrado pelo aquilo que construiu coisas, que edificou coisas boas no mundo, né? Quero que os meus rastros sejam de borboleta, voltando para o Pequeno Príncipe. Não quero que sejam rastros de elefante, que por onde passa destrói tudo, né? Mas eu acredito que isso só é possível se a nossa velocidade externa for menor do que a nossa velocidade interna. O Jack Walker fala isso. Quando a velocidade externa é maior do que a velocidade interna, o fim está próximo. Quando a velocidade externa, a velocidade dessa loucura, daquilo que a gente tem que resolver, produzir, fazer, for maior do que a nossa velocidade interna, daquilo que nos coloca enquanto seres pensantes, se essa velocidade externa for maior do que a velocidade interna, o fim está próximo. É a natureza dizendo, não é Rodolfo, então eu tenho a defesa da natureza. Você pegar o frutinho ali mais rápido do que tá preparado, vai dar ruim, vai comer fruto verde, vai comer manga verde, vai dar diarreia, sei lá, qualquer coisa que os nossos ancestrais diriam, né? Então, esse cuidado, né, de eu entendo a força daquilo que o funcionalismo público precisa para ele conseguir girar, mas como é que a gente consegue se cuidar aqui dentro também, para que essa velocidade ela não nos torne burocratas não pensantes, não nos torne sóis apagados, não nos torne elefantes que destroem tudo por onde passam, né? E é por aí vai. muito bem, já encaminhando para o fim, né, Rodolfo? É isso. Eu acho que a gente tem que pensar também, né, nisso, que a gente está construindo um judiciário para as pessoas que estão agora jogando videogame, né, que são as crianças, que são os nossos adolescentes, e essa galera a gente percebe assim que eles já nasceram com uma chavinha diferente de nós, assim, eles não se preocupam com essas disfuncionalidades que a gente se preocupava e que a gente está tentando transformar. Eu acho que valeu muito essa conversa, por isso, para a gente fazer esse tipo de reflexão também. E agora a gente tem aqui algumas perguntas, temos mãozinhas levantadas, e aí eu vou passar para a Giovana encerrar para nós daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, quem está na fila é Priscila. Boa tarde.
Agora me ouvem, né? Agora sim. Obrigada. Rodolfo, quando eu vi o título da palestra, eu me lembrei que essa frase futuro ancestral, a primeira vez que eu tive contato, acho que já deve ter mais de um ano, foi através do Ailton Krenak, né? E eu acho que é uma frase sem autoria, né? Eu ficava pensando se era dele ou se é de todo mundo, né? Mas, e aí ele conduz o Selvagem Ciclo de Estudos, que também é uma fonte para mim desse pensamento, né? De futurismo ancestral. Eu queria saber se você também se orienta pelos trabalhos dele nessa linha. E o que eu entendo desse futuro ancestral é que muitas respostas já estão nos modos de vida ancestrais, né? Que a gente teria que, na verdade, promover como se fosse uma volta para casa, né? Porque a gente tem um estilo de vida hegemônico, né? Que, inclusive, o Krenak é muito crítico, né? Ele não mede palavras para criticar os brinquedos, né, desse homem civilizado capitalista que tem essa, né? Ele fala que com esses brinquedos come-se, né, o planeta, enfim. E ele está coberto de razão, né? Mas tem essa tensão, né? Porque nós, por exemplo, aqui, geralmente nós somos herdeiros dessa é um tipo de ancestralidade, né? Só que hegemônica, né? Você tem as ancestralidades minoritárias que, na verdade, elas é que promovem a vida, né? Aí eu queria só que você comentasse se você segue essas referências também. Obrigado, Priscila. Maravilhoso o pensamento. O pensamento krenakiano é um pensamento que precisa ser cada vez mais difundido. Ailton Krenak é um símbolo não só já de um baobá, mas já um baobá que precisa ser preservado e que a gente precisa se nutrir através daquilo que ele traz. Mas eu gostaria de trazer essa, sim, me oriento, mas eu gostaria de trazer a lente para o Nego Bispo, Antônio Bispo, que é uma outra referência que precisa ser também fomentada para que a gente consiga tensionar. Só que aí eu tenho o entendimento de que o tensionar ele precisa ser como uma corda de violão. Talvez não para estourar no momento em que nós estamos, porque talvez o estourar ele possa nos levar a um estado de ruptura muito grande e de não retorno. Ou talvez tensionar, estourar e ver e entender esse não retorno, né? Vivenciar esse não retorno. Não sei, mas eu gosto muito do tensionar ao ponto de dar a nota musical. Essa seria a imagem que me vem, assim. Tensionar ao ponto de dar a nota, porque a gente está muito afrouxado, a gente está muito confortável, né? O Milton Santos fala do nosso conforto também, né? Dessa nossa letargia, de estar com tanto conforto que a gente não consegue ser inovador nem criativo. E se a gente conseguir voltar a isso que nos conecta enquanto, sei lá, um ser que tem essa massa encefálica aqui para ser um sol vivo, né? Se eu conseguir me conectar com isso que está no meu DNA, está no meu corpo, está na minha fala, está no meu ofó, está no meu pensamento, se eu conseguir me conectar com isso de verdade, de uma maneira legítima, autêntica, eu certamente não vou ser um burocrata pensante. Eu vou ser um propagador e atuador disso, né? E eu acredito que isso precisa estar em todas as mãos, né? Não simplesmente de grupos subrepresentados, como os que eu faço parte, como um homem negro aqui, né? Ou de um pensamento krenakiano. Mas entender qual é a sua ancestralidade, Priscila? Qual é a ancestralidade de Márcio que nos coloca aqui em choque para a gente realmente pensar o que nós queremos construir? Então, objetivamente, super me conecto com essa linha de pensamento. Essa linha de pensamento, de pensar a revolução da sensibilidade, é uma coisa que eu trago, essa revolução da sensibilidade, mas eu trago como propagador dessa palavra. Isso me veio em um determinado momento. Mas isso não é meu, nem sou eu, né? Eu quero ser essa prática na ação daquilo que se manifesta nesse viver. Faz sentido para você? É isso.
Certo. Mais alguma questão, alguma dúvida, algum insight? Na fala que eu tive a oportunidade de ouvir hoje cedo, Rodolfo, você fala muito da intuição, né? Então, alguém tem aí algo que veio, um insight, uma intuição, alguém queira compartilhar, acho que é um momento. Se não tiver, e o nosso tempo, apesar de a gente querer ficar aqui a tarde inteira, o nosso tempo é escasso, porque estamos submetidos a uma rotina de trabalho ordinário também, né? Então, temos que voltar para nosso sistema, Rodolfo, é eletrônico, então a gente tem os localizadores, nossos localizadores devem estar todos entupidos, então a gente precisa voltar para. Enquanto o futuro do trabalho não é possível, o trabalho do futuro não é possível, a gente tem que tentar criar aqui os mecanismos para a gente estar na palestra, na conversa e trabalhar. Então, eu encerro por aqui. Obrigada, Rodolfo. Acho que foi essa hora aqui muito, muito valiosa para a gente, de muito aprendizado e, sobretudo, de muita reflexão. Eu acho que a gente sai daqui pensando, né? E vamos ter um feriado aí, a gente pode pesquisar, o teu material anotei aqui muita referência bibliográfica, então eu gosto de conversas assim. E agradeço. Uma boa tarde para todos nós, para todas nós. E a Márcia acabou de colocar ali no chat o Instagram do Futuro das Coisas, que traz reflexões sobre o trabalho. E é onde o Rodolfo está também, né, Rodolfo? É isso aí, doutora Giovana, muito obrigado por esse espaço, por sustentar esse espaço. Eu não consigo dimensionar os desafios, mas daqui eu envio todas as minhas maiores intenções e fico ao dispor para apoiar no que for necessário, porque são esses espaços que eu vejo a maior necessidade de realmente estar. Márcia, parabéns por esse trabalho. Eu sei que por trás da sua força tem outras várias aí mãozinhas que fomentam para que estejamos aqui às 16 horas, todas reunidas aqui. Meu Instagram também, pessoal, é Rodolfo Bonifácio. Podem me pedir lá o que vocês quiserem, compartilhar essa apresentação, indicações. Como hoje é o último dia de outubro e amanhã começa novembro, e novembro a gente fala muito sobre novembro negro, deixo como indicação o podcast é, que me fugiu o nome, do Tiago Rogério, chamado Projeto Quirino. Então, essa é a minha indicação para fechar minha fala. Se puderem, escutem, que vale muito a pena para a gente repensar o Brasil que a gente quer. Obrigado, Márcio. Obrigado, Giovana. Obrigado, Isabel, pela tarde. Obrigado a todos pela participação e interação. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada, Rodolfo. Obrigada de novo pelo seu tempo, que eu sei que é super apertada a sua agenda. Foi uma delícia. Eu queria morar nessa live hoje, porque é muito bom te ouvir e podem mesmo de verdade contar com ele, mandar mensagem. O Rodolfo sempre responde. Muito bom. Muito obrigada. Vamos sair pensando. Tchau, tchau. Agora cai todo mundo. Uma boa tarde, pessoal. Até. Tchau, boa Tchau, tarde. até. Até É novembro. abrupto o negócio. Tchau, tchau. Tchau.